Ok, boa noite. Romanos 3, versículo 13, 3:13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Senhor, aplique nesta noite a sua palavra enquanto estiver pregando. Pode sentar, meus irmãos. Os irmãos percebem que estamos dando continuidade nessas mensagens que tem aqui nesses versículos, onde Paulo conclui o assunto sobre depravação total. Está bem claro ali, né? Então nós estamos seguindo aqui esse roteiro, mostrando na Bíblia o que é o homem no pecado. E agora, irmãos, nós vamos ver o que é que tem lá dentro. O que a Bíblia vai fazer agora, ela vai rasgar o homem, especialmente aqui na garganta dele. E vai mostrar o que é que ele tem e o que é que ele sai. Agora, o destaque é a boca, a língua, essa parte aqui. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. Puxa vida, o assunto eu considero difícil demais de expor esse assunto, mas é um assunto tremendamente importante. Olha, irmãos, quando falo de veneno, eu quero destacar aqui que a cobra mais venenosa do mundo, chamada cobra de barriga amarela, ou a chamada também, o nome dela oficial é taipã do interior, fica na Austrália, o país com mais cobras, das mais poderosas serpentes que tem, elas estão lá na Austrália. E essa taipã, ela é a cobra terrestre do veneno mais tóxico do mundo. O veneno dela é 100 vezes mais poderoso do que o veneno da cascavel. 100 vezes. A picada da taipã pode causar paralisia respiratória, levando a vítima à morte em poucos minutos. Já viu alguém picado pela cascavel? Ainda vai, o cara leva no hospital, ainda tem uma chance. Mas a taipã não. Então, olhe bem o que eu quero comparar agora. Mas o veneno mais mortífero que existe é o que está nos lábios dos homens. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. Queridos irmãos, o povo não gosta de ouvir isto. Quem aqui já não fez alguém sofrer com palavras? Uma mulher pode ofender ao marido com palavras, e ele também, por seu turno, pode muito mais ofender com a palavra. Eu li a respeito de uma mulher. Ela disse para o pastor dela: ele nunca me bateu, mas as palavras que saem da boca dele são piores do que bofetadas. Olha, veneno de víboras. Eu li a respeito de um homem que quase perdeu o emprego por causa de uma língua venenosa. A pessoa viu de longe, ele parecia que estava batendo na esposa, mas ele estava espantando a muriçoca, não,
marimbondo que estava em cima dela. E de longe ela falou que ele estava batendo nela e levou a coisa para o seu patrão. Aí depois descobriram que era tudo mentira. Queridos irmãos, não é um caso para a gente ver o que é veneno de víboras debaixo dos lábios. E vamos expor o que a Bíblia fala a respeito disto. Os homens com veneno de víbora debaixo dos lábios, eles escondem o veneno até que a ocasião própria chama. Como serpente também, né? Eles utilizam o veneno para a defesa ou para o ataque. Normalmente para o ataque é porque quer pegar um camundongo, um rato maior, né? Ou então para se defender, quando passa alguém, pá! Né? Mas, queridos, os homens têm, tá? E uma dos instrumentos mais poderosos usados pelos homens no ataque contra as pessoas, contra Deus, é o veneno que está debaixo dos lábios. Agora vamos ver o que a Bíblia diz. Nosso Senhor chamou os fariseus de raça de víbora. Chamou de quê? Serpentes. E das perigosas, né? Por quê? Com seus lábios, eles atacavam o povo e envenenavam a população com suas mentiras. Se os irmãos abrirem para Mateus, vamos voltar aí, logo em Mateus, aqui no começo do Novo Testamento, Mateus 23, olha o que Cristo fala com os fariseus. Tem 2 capítulos que Cristo trata com os fariseus, o capítulo 15 e o capítulo 23. E aqui nesse capítulo 23, lá no versículo 33, irmãos, deixa eu abrir aqui porque essa Bíblia é nova e as páginas estão bem juntinhas. 33. Eles diz o que para eles? Nota, o Senhor não tinha medo desses homens. Ele diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Nosso Senhor atacava com ódio mortal esses elementos. Raça de víbora. Olha, queridos irmãos, o que os fariseus faziam com o povo era terrível. Eles inventavam leis. Como o Senhor diz, eles pegavam as leis de Moisés e cortavam assim com a tesoura deles, por assim dizer, em pedacinhos. E aí fazia leis, e fazia leis, e fazia leis, e fazia do povo jumentos para carregar o fardo deles, que eles não nem tocavam naqueles fardos. Mas eram especialistas em enganar. Eles ficavam nas ruas vestidos bonitões, né? Todos parecendo espirituais. Quando ia visitar uma viúva, eles usavam bem as suas palavras para enganar. Vamos ver então o que mais temos aqui. João Batista, por exemplo, ele chamou os fariseus de raça de víboras também. E chamou os saduceus também, raça de víboras. Esses grandes homens de Deus não tinham medo, não. Também o medo do juízo fez com que esses homens fugissem como víbora do fogo. Você sabe que aquelas pessoas que ensinam como sobreviver, eles utilizam fogo para espantar a serpente. Eles querem dormir numa floresta, por exemplo, num lugar determinado, e eles fazem um cerco de brasa em torno deles, e dormem ali que serpente nenhuma vai entrar no local.
serpente foge de fogo. E agora, irmãos, olha o que João Batista diz no capítulo 3 de Mateus. Mateus capítulo 3 diz o seguinte. Mateus capítulo 3. Está muito nova essas páginas aqui, estão muito novas. Versículo 7. Olha, João Batista dizendo o que para eles? Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras. Você tem coragem de pregar assim, homens? Para os homens lá fora? Eles não gostam que fica falando mal deles, não. Mas João Batista aqui falando, chamando-os de quê? Raça de víboras. Porque o problema deles estava na boca. Eles eram cheios de veneno debaixo dos lábios deles. Prontos para enganar as pessoas. Outro detalhe, irmãos. A composição desse veneno. Vamos voltar ao texto em Romanos, capítulo 3. Espero que vocês achem rápido. Diz o que o texto? Versículo 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios, e a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Agora eu peguei essas duas palavras aqui, porque parece-me que nestas duas palavras do versículo 14, Deus está dando uma composição desse veneno. Se você quer ver como eles fazem o soro antiofídico, eles tiram o veneno, estudam a composição e preparam o soro. Só que na boca dos homens não tem nada que possa produzir o efeito contrário. Não tem. Olha o que sai. Maldição e amargura. Olha o veneno aí, queridos irmãos. E vamos ver um pouco a respeito disso. Quando fala maldição aqui, quer dizer que nada vai sair da boca, a não ser aquilo que mostra a hostilidade contra Deus, contra a santidade de Deus, contra a lei de Deus e contra o reino de Deus. Os irmãos perceberam? Dá uma olhada depois, não precisa ser agora, irmãos, mas o Salmo 2 é incrível. Porque o Salmo 2 são os homens todos reunidos, é como se fosse o povo se ajuntando num determinado lugar, a população do mundo ajuntada contra Deus, e xingando a Deus, não querendo as leis dele, odiando a santidade dele, odiando o seu reino. É assim que fazem. É assim que fazem em Ribeirão Preto e em qualquer cidade. Eles estão com suas bocas cheias de maldição. Eles não querem saber das leis de Deus. Olha o que eles estão fazendo. Deus simplesmente tirou a mão um pouquinho. Eles estão matando uns aos outros. Estão xingando uns aos outros. Eles estão usando suas bocas para destruir uma família, uma senhora, as crianças, as mulheres lá fora, os mais pobres. Eles estão mentindo, cheio de maldição. Por quê? Eles não querem Deus. Eles dizem que Deus é cruel, que Deus está tirando a liberdade deles. Maldição. Eles ofendem a santidade de Deus, porque eles não querem. Eles não querem estar nos cultos para adorar a Deus. Eles não querem ouvir que há um reino puro e santo de Deus. Eles querem um Deus diferente, um Deus que eles mesmos criam na mente deles.
E aí define a vida deles. Eles mesmos querem criar suas próprias leis, estabelecer sua forma de vida. Cada um faz o que quer. E, irmãos, vocês lembram também de Caim? Como ele usou a língua dele? Ele repudiou o caminho de Deus e declarou em seus atos que ele preferia criar o seu próprio sistema de vida. Com a língua, urdem engano. E quando fala por amargura, maldição e amargura, significa que os efeitos, nota, maldição e amargura. Maldição é a causa, amargura, efeito. Por quê? Por amargura significa que os efeitos são de quê? De revolta, de briga. Eu falei para os irmãos, o que acontece hoje até nas amizades. Um homem chegou no banco, chamou o gerente que era amigo dele e o matou porque ele deitou com a esposa dele. Nota, revolta, ódio, ódio contra a autoridade, ódio contra os pais, ódio contra a liderança de alguém, ódio contra quem quer mandar na vida. Eles querem a liberdade. Por quê? Eles estão amargurados, eles estão com ciúmes, com invejas, sem falar de crimes. E o ambiente será este. Como? Dá uma olhada. O ambiente é de ações de graça. Você vê culto nos lares. Você vê homens com a Bíblia na mão. Vamos adorar a Deus. Você vê um clima de justiça. Você vê um clima de adoração ao Senhor no coração? Não. É um clima de ira, de contenda, de discórdia e outras manifestações carnais. Agora eu quero mostrar, na segunda parte aqui para os irmãos, como o veneno de víbora se manifesta. Vamos lá. Em primeiro lugar, ele manifesta com ardil religioso. Assim como fazia os fariseus e como fez Satanás com Eva. Os irmãos lembram da serpente lá no Éden? Satanás que utilizou uma serpente? Parece que naquele tempo as serpentes falavam. Por isso que o casal não ficou assustado. Como o papagaio fala, né? Mas notem, queridos, o que ele fez? Ele usou o ardil de sempre. Foi assim que Deus disse? Jogando o casal contra Deus. Ele faz isso hoje também. Ele joga as mulheres, joga a nação, joga o povo um contra o outro. Foi assim que Deus disse? Foi assim que ele falou na Bíblia, mas não é tanto assim. Olha o que os falsos mestres falam. Então é jogar as pessoas contra Deus. Olha o ardil de um falso mestre. Olha o que eles falam. Eu me lembro de ter visto um desses profanos elementos com a Bíblia na mão. Olha o jeito dele. Ele leu um texto em João capítulo 10. Ele não explicou o contexto. Ele só usou o que o povo queria ouvir. E ele pegou, baixou a Bíblia e começou a falar daquilo que ele tinha no seu coração. Olha o ardil do diabo. E o pessoal todo compreendeu que era bênção de Deus para ele. E Deus queria que eles prosperassem e tivessem vida em abundância, ou dinheiro em abundância, casa em abundância. E somente o povo dá para ele o que eles pedirem, que Deus vai abençoar. Outro detalhe aqui, irmãos, que nós precisamos saber. Eles normalmente têm como propósito criar um ambiente onde pode ocultar
perversas intenções de imoralidades e torpe ganâncias. Dá uma olhada onde era o ardil do diabo. Por detrás tem maldade escondida. Em segundo lugar, o veneno de víbora se manifesta com intenções de exibir justiça. Incrível. Olha o que eu faço. Os irmãos lembram daquele homem rico que chegou para Jesus? A pergunta dele foi uma pergunta bem interessante. Que farei para herdar a vida eterna? Ele estava colocando ele com a intenção de fazer alguma coisa. Ele estava como que dizendo, eu quero herdar a vida eterna. Mas o que é que eu vou fazer? Isso é justiça própria. Os irmãos sabem disso, né? A pessoa quer fazer alguma coisa. Sabe, a religião moderna está fazendo isso. O que é que eu posso fazer na igreja? Eu posso dar alguma coisa? Eu posso dar um dinheiro? Eu posso trabalhar? Eu posso falar para reunião de senhoras? Posso falar na reunião de homens? Eu posso pregar? E assim, queridos irmãos, um jovem chegou Jovem não, já um senhor, querendo estudar na escola de Spurgeon. E ele chegou, olha, eu quero estudar aqui. Pode ficar tranquilo, eu sou um homem que eu sei pregar e eu posso fazer muita coisa boa. A liderança da escola disse, você não serve, porque nós somos pessoas muito simples aqui, não sabemos o que você sabe, então não convém você estudar aqui conosco. Exibindo. Aquele homem rico, no capítulo 18 de Lucas, ele fez isso. Que farei? Então, ele estava por detrás, querendo mostrar que ele poderia fazer alguma coisa muito melhor do que ele tinha feito religiosamente. Ele apresentou os argumentos dele, que ele guardava toda a lei de Moisés, com exceção de uma, de amar a Deus. E aí, quando Jesus falou para ele, e mostrou para ele que ele tinha um ídolo guardado no coração. Ele era amante de dinheiro. Ele era um Judas. Ele era um Balaão, amante de dinheiro. Ele era um profano como Esaú. Está vendo? Então, quando Jesus entrou com sua espada na palavra da verdade no seu coração, o que é que ele fez? Caiu fora. Foi descoberto sua justiça própria. Pessoas com esse problema são ardilosas. Elas costumam entrar nas igrejas e manipular o pastor. Mas elas têm perigosas intenções dentro do trabalho de Deus. Pode ser que Satanás está mandando para lá para dividir o rebanho. Outro detalhe. A língua manifesta o seu veneno com poder sedutor. Os irmãos lembram de José no Egito? Na casa de Potifar, progresso e progresso. Deus abençoando a casa de Potifar por amor a José. E aquela mulher entra em ação. Era uma perversa, uma sedutora, que pôs o olhar e pôs as palavras na sua boca, palavras bem ardilosas, veneno de víbora, para tentar levar o jovem à cama com ela. E que poder destruidor, que poder. Olha, queridos irmãos, o mundo está cheio disto em nossos dias. Tem mulheres assim e homens também. Cometem o que cometem e depois limpam o veneno da sua boca. Limpa, passa água com sabonete para tirar qualquer sinal de veneno. São elementos que usam palavras bonitas, belas, sedutoras. Fala assim, eu conheci pessoas desse tipo, que na hora do perigo mostrava espiritualidade. Pegava a Bíblia, colocava no peito, ia para a igreja para tentar encobrir
sua maldade. Em quarto lugar, o veneno de víboras manifesta-se com teor humanista. Como assim? Os irmãos lembram de Judas? Você lembra do capítulo 12? Quando aquela mulher chegou e derramou aquele vaso de alabastro, um perfume caríssimo naquele tempo. Ela foi e derramou nos pés de Cristo. E ali, quem apareceu? Judas. Por que desperdício? Podia vender e dar para os pobres. Agora os irmãos percebem o ardil dele? As palavras perigosas que saíram da boca de Judas? Ele tinha interesse nos pobres? Não. Ele era um ladrão. Então o que ele falou foi isso. Olha, dá a impressão que ele era um socialista incrível, que pensava no próximo, na pobreza, daria certo para participar de algum partido comunista. Certinho. Mas a Bíblia diz que ele era ladrão. Jesus censurou. Vocês têm os pobres com vocês. Eu vou morrer. Ela fez uma boa ação e ela vai ser lembrada sempre. O veneno de víbora manifesta-se também com clara crueldade. Olha a tática de Davi. A primeira coisa que ele fez foi com os olhos seduzir a esposa do homem. E depois, com uma manobra, ele tentou atrair Urias para o palácio quando soube que a mulher tinha ficado grávida dele. Ele atraiu o marido dela, ele estava na guerra. O Urias era um dos heróis de Davi, fazia parte do grupo de grandes homens do exército. Era um homem, você conhece o herói, é que ele nega ele mesmo, ele está pronto a ficar na batalha, ele está pronto a morrer pelo seu povo. E Urias era um desses. E ele nem era de Israel, era um estrangeiro. Ele era um heteu. Nota, queridos irmãos, Deus moveu Urias para não atender Davi. Vai para sua casa, fica lá com sua família, com sua esposa. Depois você vai, amanhã você vai para o serviço. Por quê? Ao deitar com a mulher dele, e soubesse depois que estava grávida, filho era de Urias. Naquele tempo não tinha como comprovar se o filho era ou não era. Olha que coisa, irmãos. A tática de Davi. E Deus cortou. E quando o homem é um adúltero, ele automaticamente é um assassino. Ele, então, mandou matar. De tal maneira que não percebesse que foi ordem dele. Deus o chamou de adúltero e assassino. Os irmãos percebem o que a língua faz? Também, a língua manifesta-se com seu veneno, de forma disfarçada. Aí os irmãos lembram daquela guerra, lá no Velho Testamento, quando Josafá, com boas intenções, quis se unir com Acabe. Josafá era aquele tipo de crente que queria unir, sabe aquele tipo de pastor? Que quer unir um pastor herético com ele, vamos trazê-lo, vamos fazer uma paz com ele, quem sabe ele se une com a gente e muda a atitude e traz a nação de volta. Erro. Deus falou, não une com ímpio, é um homem condenado, mas Josafá foi, contrariando a vontade de Deus, quase morreu, porque quando foi a batalha com os sírios queriam matar Acabe, e por um milagre eles não atiraram a flecha em Josafá, porque Acabe ficou disfarçado para matar Josafá, em lugar dele. Foi a mão de Deus, que uma flecha atirada por acaso atingiu o coração do rei Acabe.
Os irmãos percebem? A tática de um homem maligno, veneno de víbora está nos seus lábios. Também, veneno de víbora manifesta-se em forma de suborno. O quê? Sim, lembra de Jeroboão? A tática dele era um homem extremamente perverso, maligno. Então, quando ele fez aquele altar para adorar ídolo, o profeta foi enviado para falar para ele que Deus ia destruir aquele altar. E Deus destruiu. E o que aconteceu? Jeroboão estendeu a mão para pegar o profeta. E a mão dele ficou ressequida. Não podia fazer isso aqui. Ficou toda dura. E o que aconteceu? Ele pediu, suplicou, ore para seu Deus. Ore. E Deus atendeu a oração do profeta. O braço voltou ao normal. O funcionamento normal. Aí o que Jeroboão fez? Entrou com suborno. Olha a outra tática, né? Agora somos amigos. Vamos para o palácio. Vamos para minha casa. Eu vou dar tudo para você. O profeta falou, não, vou voltar pelo mesmo caminho que Deus falou para voltar. Tática. Suborno, irmãos. Agora, vamos para ver os resultados desse veneno. Eu já falei para os irmãos, mas eu quero dar só um toque melhor no assunto que você vê no versículo 14. Maldição e amargura. A palavra maldição aqui não é aquela mesma palavra que aparece em Gálatas. Cristo se fez maldição em nosso lugar. Não é. Aquela palavra trata das maldições da lei. Esta palavra aqui trata dessas maldições resultantes do pecado. Hoje, irmãos, especialmente o movimento pentecostal, é muito comum. Não põe aquele quadro ali não, que vai trazer maldição para a família. Cuidado com essas palavras que sai maldição para a sua família. Não é o que eu falo, alguma coisa assim que eu falei, por falar normalmente, né? Que traz determinadas maldições, traz o demônio para dentro de casa. Eu me lembro de um pastor que via no quadro assim, ele já via qualquer maldição representando os poderes das trevas. Tem nada a ver. Isso não faz sentido, irmãos. A Bíblia não lida com isso. Tá? Com quadro, tipo de quadro que você gosta, tá? O que você tem da sua casa, nada disso traz maldição. O que traz é isso aqui, ó. É a língua. Tá? A outra palavra, ela significa, irmãos, maldição conforme aquilo que se espera do pecado. Dá uma olhada nas famílias hoje. Olha a situação. Eu tenho visto lares tremendamente prejudicados. Isso é maldição que vem dos lábios. O que você vai levar para dentro da sua família? O que você vai levar para o ambiente onde você trabalha? Você vai levar palavras torpes, imorais? Jesus falou, vocês vão ter, falando com aqueles homens aqui no passado, vocês vão prestar contas no dia de juízo por causa das suas palavras. Vão dar conta a Deus. E os irmãos sabem que atrocidade traz. Palavras faladas com ódio, com malícia, com maldade. Traz o quê? Maldição. Por que maldição? Deus está presente? Não.
Deus está no ambiente de bares? Não. Está a ira dele lá. Ele está presente ali naquele linguajar profano de imoralidade, de risadas, de piadas. Não. Então, onde Deus não está, o que vai trazer? Vai trazer bênção? Não. Você vai levar para sua casa bênção? Não. Então é maldição. É isso que a Bíblia diz. E quais são os resultados dessa maldição? Eu já falei para os irmãos. Maldição com resultados que fundem em morte no ambiente. Um ambiente destruidor. Você vê hoje filhos amargurados, tristes, entregues a si mesmo, mulheres jogadas no lado, roubo, miséria, engano, perdição, tudo por quê? Porque da boca profere isso. Dá uma olhada naqueles que roubam, irmãos, naqueles políticos que roubam, como eles enganam, como eles são fraudulentos, como eles traçam planos para enganar o povo. A amargura é produzida por quê? Porque traz dor e sofrimento. Traz também, queridos, um ambiente cheio de engano, alimentado por falsa paz, conforme os amigos de Jó queriam fazer. Os irmãos lembram dos amigos de Jó? Eles queriam ensinar Jó. O homem estava sofrendo, com dores, da cabeça aos pés, doente. Que a doença dele fazia, ele tinha que usar alguma coisa que coçasse, tudo direto. Não dormia, ele fala mesmo. De noite eu queria que amanhecesse. De manhã eu queria que anoitecesse logo. De tanto sofrimento. E aqueles homens vieram para trazer mais amargura. Então as palavras deles não eram confortadoras, eram mentirosas. Eles estavam ensinando o erro para Jó, acusando Jó de que ele estava sofrendo porque ele cometera pecado. Foi no final, no capítulo 42, que Deus repreendeu esses homens. Vocês não falaram ao meu respeito a verdade. Então, se eu vou pedir para Jó orar, e Jó vai orar por vocês. Senão vou tratar segundo a loucura de vocês. Olha o capítulo 23 de Jeremias, irmãos. É o capítulo longo que Deus trata com falsos profetas. Como eles saem para proclamar mentira. Eles vão, eles abrem um salão aqui, outro ali, e começam a falar e gritar. E o povo está atrás disso. Mas vão ter que prestar contas. Deus está falando lá. Eu não dei para vocês minha palavra. Eu não entreguei para vocês. Vocês não tiveram no meu conselho. Vocês não estavam lá comigo para saber. Vocês não envolveram com minha palavra. Então, da boca de vocês vão sair o quê? Só sai mentira. Você lembra daquele profeta contemporâneo de Jeremias? Ananias. O Deus havia falado para Jeremias, o povo vai para o cativeiro e vão ficar 70 anos lá. Opa, o falso profeta entrou em ação. Deus falou comigo. Vai ficar somente 2 anos e vai trazer de volta. Olha, irmãos, o falso profeta, ele quer aliviar. Ele toma a frente de Deus e aliviar o que para ele é crueldade. Jeremias falou o quê? Este ano você vai morrer, porque você falou mentiras. E naquele mesmo ano, Ananias morreu. Não se pode brincar com Deus. Sair da sua boca palavras que Deus não fala. É você que inventou. Se torna veneno de víbora. Traz também, irmãos, um ambiente que logo é descoberto como, deixa eu ver aqui, é descoberto cheio de desespero. Vocês lembram do que fez Aminon com a irmã dele? Meia irmã, uma moça linda,
E ele seduziu para estuprá-la. Olha como a boca chega, com a linguagem bonita, linda, parece de um irmão mesmo. Até que ele empurrou, atraiu-a, mentiu dizendo que estava doente e chamou a menina para tratar dele com remédio. E ele aproveitou. Olha, queridos irmãos, o que a língua é capaz de fazer. Traz também, irmãos, um ambiente onde aumenta a revolta contra Deus e faz o mundo estabelecido como um ambiente melhor. Então, quando os homens se reúnem contra Deus, eles estão dizendo: nós faremos um mundo melhor do que o céu. Aqui nós teremos tudo que o povo quer. Olha a língua do homem em dizer esse desaforo para Deus. Traz também, queridos irmãos, um ambiente pronto para a execução da ira de Deus. Olha o ambiente em Sodoma e Gomorra, o que aqueles homens falaram. A gente presta atenção, queridos, na maneira como eles chegaram para Ló. Tira os homens daí, nós queremos aproveitar deles, nós queremos ter relações homossexuais com eles. Tira-os daí. E desafiaram e ameaçaram Ló. Então o que aqueles homens estavam trazendo? Bênção? Não. Trouxeram rapidamente, em pouco tempo, a ira de Deus. E quando despencou do céu, matou todos, com exceção de Ló e as duas filhas. Você lembra de Coré e os seus amigos? Olha a língua daqueles homens. Eles estavam com tanta raiva de Deus ter tirado eles do Egito, que eles procuravam defeito em Moisés e Arão. Então reuniram. Olha a combinação, irmãos. Se tem alguém no ambiente que está com raiva da liderança, ele vai então procurar se unir com outros revoltosos também. E aí forma um partido da revolta. Foi assim que Coré fez. Ele reuniu com Datã e Abirão e criou um grupo forte contra Moisés e Arão. E o que aconteceu? Desceram para o inferno, vivos, com aquele terremoto. E a língua, o veneno, ela anula a alegria e ações de graças no ambiente onde Deus é temido e obedecido. Está vendo? O que aconteceu com Ananias e Safira? O ambiente na igreja estava muito bem, a igreja unida, a igreja alegre, a igreja cantando, adorando a Deus, orando. E aqueles dois, o casal se reuniu para mentir contra o Espírito Santo. E trouxe a morte imediata dos dois. O que a língua faz, queridos irmãos. E agora, estou indo para o final, queridos. Satanás também faz com que o ambiente fique propício para a manifestação de demônios. Só por causa da língua. Eu conheci um homem, ele chegou a frequentar a nossa igreja em Uberlândia. Ele vinha de viagem. E ele, quando chegava na casa, ele encontrava a sua mulher, revoltada, xingando, falando mal dele. E ele ficou com tanta raiva, que um demônio se apossou dele, e ele ficou tão forte com o poder das trevas no corpo dele, que ele quebrou a cama dele toda. Tanta raiva. Olha, irmãos, o que veneno de víbora faz. Aos crentes, o que é que Deus ordena? Deus ordena que lance esse veneno para longe, longe de vós, toda palavra torpe, todo esse espírito de maldição, de amargura, todas essas coisas inconvenientes aos santos.
longe de vós, e transforme o ambiente em ações de graça. Os irmãos perceberam que quando os irmãos podem perceber que quando nós estamos amargurados, pode esperar que vai sair veneno de víbora do nosso lábio. Amargura, chateação, revolta, porque não está acontecendo o que eles queriam, a pessoa quer. Você fica revoltado, porque esperava de Deus outra coisa. Veneno de víbora começa a sair. Quando não sai ações de graças, nós vamos adorar quem? Nós vamos satisfazer o diabo. Ele gosta disso. Ao invés de sair ações de graças, alegria, prazer, temor, cântico, festa, nós estamos fazendo o quê? Revoltados. Nós estamos nos ajuntando com o mundo. O mundo é um programa de revolta contra Deus. O mundo é uma união completa de elementos que estão com seus atos e palavras dizendo desaforos contra os céus. Nós estamos unindo isso. A igreja deve ser diferente. A igreja deve proclamar a glória de Deus sempre, sempre, sempre. Em tudo dá graça, porque tudo está concorrendo para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E agora eu vou para o final. O poder transformador do Evangelho. Você sabe de uma coisa? O homem não salvo, ele nada tem de poder para vencer. Ou você não consegue tirar o veneno de víbora que está no lábio de uma criancinha. Não tem. Você sabe o que a única coisa que você pode fazer? É simplesmente impedir que a víbora ataque. Não tem igreja, não tem poder nenhum. Você pensa, parece aquele homem que foi treinado, ele é um militar, ele é disciplinado, mudou a língua dele? Não. Eu participei, irmãos, de um almoço vendido por um amigo meu lá no Rio de Janeiro, num local de militares. Só tinha homens. E eu fui lá ajudar ele a entregar a comida, a fazer o almoço e entregar para eles. Só saía nojeira daquelas bocas. Homens treinados, militares. Só saía nojeira, torpeza, maldade, veneno. Que a gente queria colocar um tampão aqui para não ouvir de tanta maldade. Aí você pensa, e as mulheres? O meu amigo teve no local onde as mulheres de militares estavam, da mesma forma saía da boca delas veneno de víbora. Então, queridos, tem como vencer? Por natureza? Por nós mesmos? Não. É coisa que vem do coração. É uma água que sempre está enchendo o poço lá dentro. O veneno de víbora é igual o cuspe. O cuspe não para. Você joga um cuspe agora no chão, daqui a pouco tem mais cuspe para usar. Veneno de víbora é a mesma coisa. Não para. Sempre aquele veneno está ali. Outro detalhe. Não há religião, nem educação que possa modificar o coração do homem. O veneno aparece disfarçado. O veneno pode aparecer com teologia. O veneno pode aparecer com a linguagem de faculdade. O veneno pode aparecer na riqueza. Tudo aparece, o veneno. Ele se disfarça. Você pode silenciar a voz. Você pode pegar uma criança, ensiná-lo na sua casa a não falar palavrões e dar umas boas disciplinas para ele. Você silencia a voz, mas você não mata o velho homem. O problema é o velho homem. Ele não morreu. Ele continua vivo. Ele continua atacando. Mas você diz, eu vou batizar aquela pessoa. Quem sabe, no batismo ela melhora.
Não. Você mergulha o velho homem lá. Mas você não mata afogado o velho homem. Ele continua. E escuta, irmãos, o pecador arrependido há de considerar a sua situação. Quando ele olha o seu coração, quando ele enxerga o que a Bíblia diz, quando ele vê sua boca, ele vai falar igual Isaías. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Está vendo? Um homem que só fala palavrão. Miséria, desespero. Ai de mim, o que eu vou fazer? Eu não consigo. Os irmãos percebem que quando a confissão vem, é na confissão que esse poço de maldade é tirado. Os irmãos querem ver um novo homem, deixa ele confessar. Tudo começa na confissão. Porque quando ele abre a boca, na confissão a Cristo, o veneno de víbora vai tudo embora. A própria confissão é ações de graça. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim. Quando Paulo abriu a boca, um homem terrível. Quem és tu, Jesus? Ali começou um novo homem. Conhecer Jesus. E o que a noiva fala desse noivo é coisa maravilhosa. Olha, irmãos, quando o homem conhece a Cristo, várias e várias pessoas jamais conheceram o Senhor. Pessoas e mais pessoas querem entrar no céu, mas não querem conhecer o noivo. O filho do pastor Cleito vai casar, agora no mês de junho, com a Nicole. E o que acontece? Ele vai adquirir uma casa para ele e vai falar: Nicole, aquela casa é para você. Eu vou ficar na casa dos meus pais. Você pode ir para lá. Ela vai querer isso? Não, ela quer ele. O bem amado dela. Os irmãos perceberam? Tem muita gente que quer ir para o céu, mas não conhece Cristo. Não há um encontro dele com o Salvador. Então não tem que falar. Não tem que falar dele. Mas quando você abre o livro de Cantares, olha, queridos irmãos, o que a noiva fala. Acabou a amargura. Acabou. O crente achou o amado da sua alma. O que ele tem que falar? Ele é encantador. Você fala isso do diabo? O mundo fala. O diabo é encantador. Ele usa outras palavras. Ele usa a palavra chamando de Nossa Senhora. Chama outros ídolos. Mas ele está dirigindo lindas palavras para o diabo. Ele é encantador. Ele é maravilhoso. Ele dá dinheiro. Ele é um amigão. Ele dá festa. Ele dá prazeres. Ele construiu o mundo nosso. A noiva, não. Quando o crente se converte, ele tem o que falar. Ele é lindo. Ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Todo mundo deve ouvir seus lábios isso. Você sabe, queridos irmãos, quando há conversões, um traz o outro, as pessoas começam a ouvir. Olha, eu encontrei o amado da minha alma. Pode vir, ele lhe salva. Então as pessoas começam a trazer outros por causa de Cristo. E agora, eu vou terminar. Você lembra daquela mulher adúltera que entrou na casa de Simão? Jesus estava lá sentado e ela chegou. Ela jogava as lágrimas de tanto chorar. Ela estava convencida do seu pecado. Tá? Ela chorava, jogava suas lágrimas e com seus cabelos enxugava-lhe os pés. Ela estava confessando. Ela estava como que dizendo: eu não estou atrás de outra coisa. Eu não estou atrás de prosperidade. Eu não quero ter meu lar. Não estão pedindo meu lar de volta. Eu quero perdão.
E Jesus falou o quê? A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Olha o que sai da boca do mestre. Olha o que sai. Para uma alma cansada e oprimida. Ela saiu dali. Uma nova mulher. A tua fé te salvou. E eu termino. Vai chegar um dia em que pecadores arrogantes, blasfemos, cujas bocas falam contra o reino de Deus, vão ouvir palavras terríveis. Jesus não vai usar palavras torpes. Ele não vai xingá-lo. Ele vai dizer, apartai-vos de mim. Ele está falando na qualidade de juiz. Apartai-vos de mim. Queridos irmãos, eu presenciei esses dias no YouTube o julgamento de elementos que foram condenados à prisão perpétua. Alguns caíram, desmaiaram. Outros falavam, xingavam. Um chegou a cuspir no juiz. Chegou a usar a imoralidade na sua boca contra o juiz. E agora, o que pecadores vão fazer diante do trono glorioso do Rei da Glória, aquele que o Pai escolheu para ser o varão que vai julgar? Vão dizer o quê? Ele vai dizer, apartai-vos de mim. Esse mesmo Senhor que diz agora, vinde a mim, ele vai falar para eles, apartai-vos de mim. Qual é a solução para aqueles que hoje vivem com suas bocas carregadas de maldade? Aqui é o lugar de comunicação. Os olhos é para olhar a alma. A boca é para falar palavras que edificam. Como pode? Então vão ter que prestar contas no dia de juízo. Venha Jesus agora e ele salva o pecador.